3, versículo 29. Os irmãos quiserem abrir só para acompanhar, mas é somente esse versículo nós já lemos, né, na introdução. Terça-feira passada nós falamos sobre a ousadia de Bartimeu, e hoje nós vamos falar sobre talvez. Lamentações 3, versículo 29, que diz assim: ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Glória a Deus. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, versículo 29. É possível que o termo talvez na nossa vida, talvez, seja uma das piores palavras que nós podemos ouvir. O termo talvez é possível ser uma das piores palavras a confrontar-se com nossa audição. É possível que a palavra talvez seja pior do que ouvir um simples não, porque o não você sabe que é não, mas talvez você não sabe o que fazer, dependendo dos nossos anseios ou pedidos urgentes, importantes. É quase terrível e interminável o som da expressão talvez amanhã, talvez algum dia, talvez sobreviva, talvez é capaz de matar até mesmo as mais fortes esperanças da nossa vida, é capaz de sepultar, talvez é capaz até de sepultar a nossa fé, a nossa confiança, a certeza. Dentro da cultura dos seres humanos, não existe uma escola capaz de preparar-nos de forma convincente para ouvirmos a palavra talvez. Não existe na face da terra. Dependendo do que necessitarmos, a palavra talvez pode levar-nos até mesmo à loucura. Não é fácil a palavra talvez. Imagine a palavra talvez nas seguintes expressões: talvez amanhã, talvez morra ainda amanhã, talvez essa noite ainda pode morrer, talvez ele seja despedido do emprego, talvez ele esteja com uma doença incurável, talvez ele esteja, ou ele ou ela jamais retorne para casa, talvez ele queira te ver de novo, talvez ele pode mudar, talvez ela pode mudar. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança para nós. É difícil, não é fácil, mas talvez haja esperança nós colocarmos a boca no pó. Irmãos, essa palavra talvez veio em uma época dificílima, em que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu havia sido saqueado, tinha sido levado para a Babilônia. Nabucodonosor acabara de arrasar a cidade santa no ano de 586 a.C. Note que primeiro foi 3 levas que Nabucodonosor fez para levar totalmente o povo para o cativeiro babilônico. A primeira leva foi no ano 605 a.C. Depois no ano 597. E depois a terceira leva e a última no ano 586. Nota-se que
os anos vêm decrescente até Cristo, tá, irmãos? Então vem no ano 605, depois no ano 597, e a terceira vez e a última, Nabucodonosor levou o resto do povo para a Babilônia. A primeira leva em 605 foi levado Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foi esses quatro foi levado na primeira leva para o palácio do rei. O templo do Senhor estava literalmente destruído, a casa sacerdotal arrasada, a nação ardendo em fogo, em chamas, o templo de Jerusalém e judeus sendo levados em um cativeiro divinamente programado, 70 anos de duração pelo próprio Deus. O que fazer? Retornaremos? Deus terá misericórdia outra vez de nós? Será? O que será dos nossos filhos que nascerão no cativeiro babilônico? O Senhor nos deixara para sempre entregues à fúria de Babilônia? O que faremos? A resposta imediatamente de Deus, através da boca do profeta Jeremias, o grande sobrevivente da catástrofe, foi: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Põe a tua boca no pó, mesmo no cativeiro. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E hoje há crentes falidos nos nossos dias de hoje. Você era alegre, hoje anda triste, cabisbaixo. O pecado arrasou o seu ministério de oração, de louvor, ou as lutas arrasou o ministério de oração, de consagração, de glorificação, de pregação da palavra de Deus. Você chorava nos cultos, hoje não chora mais. Tinha prazer nos cultos do Senhor, no templo da igreja. Hoje há pouco importa para muitos se haverá culto ou não na casa de Deus. Os domingos tornaram-se iguais dias de chuva e de frio, de temporais. Talvez tu perguntas a si mesmo: Senhor, ainda voltarei a ser feliz? Senhor, retornarei aos grandes dias? Senhor, ainda retornarei aos montes para orar? Senhor, será que vou ter força ainda? Minha família será restaurada? Meu marido voltará a me amar como dantes? Minha esposa retornará para mim? Seremos novamente uma família fiel e segura? Voltarei a sorrir como dantes, Senhor? Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que é pó, pastor? Pó é o piso frio da igreja. Pó é o rosto colado no piso frio da igreja. Pó é o rosto colado na terra, ou na rocha, ou no monte. Pó é oração pela manhã, à tarde, à noite. Pó é oração diuturnamente, durante todo o mês, durante todo o ano. Pó é levantar de madrugada e esquecer que existe cama. Aleluia. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança para nós. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais a presença de Deus, para que nós venhamos sentir mais a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes as lutas é tão grande, às vezes parece que nós estamos presos em um cativeiro terrível, difícil da nossa vida, e às vezes nós olhamos: será que nós vamos sair dessa? Será que nós vamos ser diferentes? Será que nós vamos voltar ao que nós éramos antes? Será que ainda há esperança para nós? Precisamos orar mais, buscar mais, colocar a boca no pó, porque se nós colocarmos a boca no pó, talvez ainda haja esperança.
É preciso irritar bastante Deus para merecer esse tipo de resposta. Nota-se que eu falei, Israel foi levado em 605, uma parte do povo. O povo, se tivesse colocado a boca no pó, se tivesse voltado para Deus, eu creio que jamais teria acontecido a segunda leva. Aí veio a segunda em 597. E aí levou o povo para o cativeiro. E o povo continua com o coração duro. E até mesmo matando profetas, sem acreditar nos profetas. E aí vem a terceira vez em 585. 586. E leva o resto do povo e bota fogo na cidade e queima tudo. Porque podia ter se arrependido antes. Deus dá condições para nós, seres humanos, se arrepender. Existem pessoas que vai brincando com Deus, até mesmo pastores brincando com Deus, pregadores brincando com Deus. Existem pessoas que vai brincando com Deus, com a verdade, vai vivendo uma mentira dentro da igreja, prega no púlpito, mas bebe, fuma, cheira, adultera, conta mentira para os outros e continua no púlpito da igreja. Só que Deus vai dando corda para ver se a pessoa se arrepende. Mas se a pessoa não se arrepender, continuar de mal a pior, Deus puxa a corda e a queda é feia, é fatal. Eu venho de vários exemplos, várias experiências de ver até grandes pastores. Um pastor estava 6 anos em adultério com a sua funcionária da igreja, zeladora da igreja. 6 anos. Até que enfim a casa caiu. Ela mesmo abriu o bico, ela mesmo gravou toda a conversa dos dois dentro do quarto e mandou para os obreiros, para os pastores da igreja. E chegou lá, a máscara caiu. Quando foi falar com ele, para ele se arrepender, o que acontece? Ele falou que era mentira. Aí eles eram naquela época daquela fitinha gravada, colocou a fitinha lá e mostrou toda a verdade. Não devemos brincar com Deus. Nós vemos pessoas brincando com Deus, pessoas que pregam e vivem uma mentira. Fala com coisa que é santo, dizendo que é aquele que é o mais santo de todos. Na realidade, a palavra dele que ele está pregando para ele mesmo. Tudo que ele está falando para ele mesmo. E o povo achando que está falando para os outros, que ele é o santo e está falando para os outros. Temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Precisamos orar a Deus e pedir discernimento ao Senhor. Precisamos de discernimento espiritual na nossa igreja, na nossa casa. Precisamos ter discernimento de espírito para saber o que é Deus e o que não é. Glória a Deus. Porque nem todos que sapateiam rodopiam Deus. Já aconteceu aqui na igreja. Teve uma pessoa que estava pulando e eu peguei e falei: Senhor, Deus falou para mim, não sou eu. E eu lá da porta repreendi, a pessoa sentou. Porque eu tenho discernimento de espírito, para a glória de Deus. Teve um pastor que ele conta que na igreja ele foi pregar e uma irmã levantou e começou a profetizar para uma irmã, profetizar para outra, falando língua estranha. Aí esse pastor falou assim: ó, pastor, quem está falando aí é o diabo. Aí o pastor, tem 10, rapaz.
Não, essa é a maior profeta da igreja, essa mulher aí. Tem 10 anos que ela profetiza aqui na igreja. 10 anos. Aí ele falou para ele assim, ó, tem 10 anos que o diabo profetiza na sua igreja. Aí o pastor falou para ele assim, ó, se é diabo, então manda repreender. Vai repreender para ver. Ele levantou na mesma hora, repreendeu, caiu endemoniada. O demônio manifestou na hora. Então temos que orar, pedir discernimento de espírito. Eu sou pentecostal, irmão. Gosto de ver o fogo descendo. Eu gosto de ver a glória de Deus invadindo a igreja. Eu gosto de ver Jesus batizando com o Espírito Santo, Deus movendo o templo. Mas o que não pode acontecer é meninice, mentira, para se amostrar para os outros, ou a pessoa ser usada pelo diabo. Porque irmãos, não acredito que a pessoa é cheia do Espírito Santo e não sai uma lágrima nos olhos. Eu não consigo entender. Quando eu sinto a presença de Deus, meu coração arde, as lágrimas vêm. Eu não consigo entender como que a pessoa pega, fala em língua estranha, pula sapato sem nenhuma lágrima. Que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo, quando invade a nossa alma, queima o nosso coração. Quando Jesus estava com os 2 discípulos em caminho de Emaús, Jesus estava conversando com eles e eles não sabiam que era Jesus que tinha ressuscitado, estava falando com eles. E aí o que acontece? Quando ele constrange Jesus para ficar com ele, Jesus fica, está ficando tarde. Aí Jesus, sentado na mesa com eles, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Aí eles viram que era Jesus, Jesus sumiu, desapareceu. Aí um olhou para o outro assustado. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele discorria as escrituras conosco? O nosso coração queima, arde quando nós sentimos a presença de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ter cuidado. Os judeus já estavam dentro do cativeiro babilônico. Talvez tomemos cuidados especiais. Os judeus estavam dentro do cativeiro babilônico quando Deus manifestou esta terrível resposta através do profeta Jeremias. O último lugar onde jamais gostaríamos de estar ou de ouvir falar-nos, talvez, seria dentro de um cativeiro. É difícil. Você está dentro do cativeiro, dentro de uma prova reída, e aí você ouviu um talvez de Deus, é doído. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Foi exatamente dentro do terrível cativeiro babilônico que os judeus ouviram a resposta de Deus diante de tantas perdas. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança.